Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos nessa terça-feira, dia 16 de março, pedindo a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração. O evangelho que nós temos é João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu um homem deitado, sentado, que estava doente há tanto tempo, e disse-lhe: "Que queres? Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém para me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a tua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntou: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: "Eis que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa terça-feira, pedimos a Deus sabedoria e paz. Nosso querido Machado de Assis, escritor brasileiro que nasceu em 1839 e morreu em 1908, dizia: "Eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncio que se declaram." É bonita essas coisas, né? Eu gosto de olhos que sorriem. Hoje em dia a gente não pode mais sorrir, a gente tem que sorrir com os olhos, né? Porque devemos usar sempre máscaras. De gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram. A gente precisa se curar. Nós vivemos num mundo muito doente, né? A gente vive num mundo doente de pandemia, nós vivemos num mundo em que não temos hospitais, não temos UTIs, a gente se descuidou, a gente começou a ser influenciados por ideias de que o vírus não existe, a gente foi influenciado por ideias de que não precisamos ter medo dele, como se ele fosse negociável, como se ele fosse ético, moral, como se ele tivesse consciência, e nós não estamos lidando com alguém que tem consciência ética e moral. Nós não estamos lidando com uma situação em que a gente pode manipular. A gente tem informações, recursos, sabão e água mata, álcool mata, acima de 70, uso de máscara protege, caso contrário, todo mundo que trabalha em hospital já estariam contaminados. Então a máscara tem a sua eficiência, tem o seu respaldo, tem a sua importância, e nós temos um problema de educação e de consciência no mundo em que nós vivemos. A Tailândia, que tem 70 milhões de habitantes, creio que não morreu 3 mil pessoas lá de Covid, porque o governo não faz brincadeira com isso. Alguns países em que as pessoas levaram mais a sério, morreram o nosso, mas nós vivemos num país de caricatura, né? Nossas autoridades, às vezes, são belos exemplos para a gente fazer caricatura daquilo que a gente vê na imprensa, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente olha por aí,
E eu não sou partidário, não é minha função isso, eu não gosto de polarização, eu ainda acredito que a gente tem que analisar o fato conforme ele é, as realidades conforme ele é, e eu tenho sempre uma mentalidade que não há só um culpado, há uma estrutura e há uma ideologia e há uma realidade de um tal modo que gera um complexo, uma situação. O processo que o fato da gente viver numa democracia é normal, isso mesmo. Um poder tem que frear o outro, se discorda tem todos os seus recursos, nós não vivemos numa ditadura. Até porque se nós estivéssemos numa ditadura, você não poderia expressar a sua opinião contra ou a favor de tal situação assim livremente. Nós vivemos um sistema democrático de Estado de Direito que nos dá liberdade de falar o que a gente quer, desde que não seja crime. Qual que é o freio de eu falar aquilo que eu quero? É você chegar na esfera do crime. Fora disso, você tem liberdade de falar e defender o que você quiser, sem nenhum problema. A nossa liberdade, a nossa situação democrática nos dá essa permissão e nos permite isso. Viu? O evangelho que nós temos de hoje nos coloca Jesus em outra festa. No evangelho de João, Jesus sempre está numa festa. Jesus é um festeiro, né? Tanto que ele recebe o título de comilão e beberrão com pecadores, né? E cobradores de impostos. É um título que Jesus tinha. Alguém que comia e bebia muito e andava com gente que era pecador, cobradores de impostos. Então, o evangelho que nós temos hoje, Jesus está numa nova festa, e essa festa está num determinado local que existia a piscina de Siloé e existia um fenômeno. Qual que é esse fenômeno? Um fenômeno religioso de um anjo que, segundo a sua vontade, segundo o seu horário, segundo o seu temperamento, segundo não sei qual critério, ele desce, faz a água borbulhar e quem cai lá pela primeira vez é curado de todas as suas doenças. Jesus está diante desse contexto religioso, desse contexto de milagre. Jesus está diante desse fenômeno. Viu? E aí o que nós temos? Qual que é o problema disso? Como acreditar num Deus que tem um anjo, esse anjo não tem critério, ele desce na hora que quer, quando quer, conforme quer. Que religião é essa que temos um anjo que... E aí os mais fortes é que são curados e aqueles que não conseguem. E Jesus se depara com um homem há 38 anos, sem poder andar. 38 anos é uma vida, sem poder andar, que não tem ninguém por ele. E Jesus olha para ele: você quer andar? Ele fala assim: olha, toda vez que esse anjo aparece, na hora que eu estou quase chegando, chega um espertinho e passa na minha frente. Eu não tenho ninguém por mim. Eu tenho ninguém. Sabe aquela sensação de vez em quando que você olha para a vida e você tem essa sensação de que você quer se curar, mas não tem ninguém por você? E quando você está quase conseguindo, vem um espertinho e passa na sua frente, te dá uma rasteira e você fica na pior novamente. Viu? E é aí que Jesus se cansa e se irrita. Jesus desfaz desse tipo e diz para ele: levanta, pega a tua cama e vai embora. Viu? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus pode fazer, porque ele, além de ser humano, ele é Deus. Na condição de Deus, Jesus pode curar o ser humano. Viu? A palavra de Jesus pode mandar o vento parar. Jesus pode salvar uma criança, conforme nós vimos ontem. Vai, teu filho está vivo. Jesus, na condição divina, ele tem esse poder de interferir, de tirar o ser humano da sua prostração, da sua dependência da cama e oferecer a essa pessoa a responsabilidade de carregar a sua cama. Aquilo que carregava ele, diante da palavra de Jesus, ele passa a carregar. A palavra de Jesus gera um movimento. Ele era dependente, escravo daquela cama e acreditava naquela posse lá daquele anjo, que não sei com qual critério, que ia lá, e aí sempre os mais espertos que seriam curados. E Jesus não, disse: não, basta me ouvir e levanta, cata essa cama sua e vai embora. Viu? Isso gera conflitos, porque aquela estrutura religiosa dava lucro, aquela estrutura religiosa dava fama, aquela estrutura religiosa lá daquela piscina gerava sucesso, né? E o fato de Jesus curar um homem no dia de sábado, sem precisar jogá-lo na piscina de Siloé, vai destruindo aquela crença,
vai destruindo aquele princípio religioso, vai colocando outro princípio, basta escutar Jesus, que você vai largar de ser carregado por uma cama e você vai passar a carregar essa cama. Esse movimento que tira Jesus, e esse homem vai. Do outro lado, os judeus, as autoridades religiosas, ficam furiosos com ele. Escuta, é sábado, você não pode carregar a sua cama. Eles não ficam felizes de um homem que, ao escutar alguém, largou 38 anos de uma paralisia. Eles não ficam sensibilizados de que um homem, depois de 38 anos, sendo carregado numa cama, agora ele que carrega a cama. É essa mentalidade que é perigosa, diabólica, porque os fariseus aqui representam o demônio, que para eles o sábado é mais importante do que a cura de um homem que há 38 anos da sua vida viveu prostrado numa cama. E agora não é a cama que manda ele que manda na cama. Mas o homem foi curado, mas ele não sabe por quem. É interessante, né? Ele obedeceu à voz de Jesus, mas ele não percebeu quem. Foi na gratuidade. Ele não percebeu quem. Viu? E eu falei, não sei, alguém me curou. Estou aqui carregando minha cama. Eu escutei alguém e obedeci. Né? Eu escutei alguém diz, levanta, pega a tua cama e anda, e eu levantei, peguei a minha cama e andei. Eu estou aqui. Passa um tempo, Jesus se encontra e diz, você está andando, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não insista nesse mundo, não insista nessa dependência de um anjo que tem, conforme o seu critério, descer e que você acredita que você precisa disso. Você não precisa dessa crença, você não precisa acreditar nesse tipo de coisa. Você agora é dono da sua cama, mas cuidado para você não pecar mais, para que não te aconteça coisas piores. O que acontece? Esse homem não aguenta e sai, viu? Aí diz, mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e disse, eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa melhor. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas em dia de sábado. Essa hipocrisia, essa loucura do mundo que nós vivemos. Nós temos um Jesus que ajuda um cara 38 anos numa cama a se livrar disso e se curar. Esse homem até que desconhece, mas isso cria fúria dos judeus. Quer dizer, eles estão um pouco se lixando para esse homem que foi curado. Eles estão um pouco se lixando para a palavra de Jesus que nos manda levantar, carregar a nossa cama. Eles estão um pouco se lixando porque um homem agora tem vida e é dono da sua cama e não escravo dela. Mas ele se irrita por causa do sábado. É a velha coisa, o sábado vai se tornando mais importante que o ser humano. Isso acontece muito no nosso meio. Eu lembro da nossa paróquia, a confusão que era, comunhão na boca ou na mão, não sei mais o que, de duas espécies ou não. Quer dizer, tudo isso gerou discussões calorosas, gente falando mal da gente, e como falaram mal da gente. E é tudo falta de noção que o importante é a Eucaristia. Se é de duas espécies, se é na mão ou na boca, isso são detalhes. Mas é o que um professor meu dizia, né? A gente gosta de abrir a lata de goiabada, jogar o doce fora e mascar a lata. E a gente faz isso muito. Um grande professor meu, João Rezende Costa, tem um livrinho chamado Abba Pai, que é um dos mais importantes da minha vida. Ele dizia isso. Parece que a gente pega uma lata de goiabada, a gente joga o doce fora e fica mascando a lata. Esse tipo de discussões é fruto disso. A gente joga a Eucaristia fora e a gente fica se preocupando e mascando como comungar. Se é de joelho, se é de pé, se é assim, se é assado, se é não sei o que, se é na mão, se é na boca. É essas coisas que Jesus está questionando. Vocês esquecem da palavra de Deus e ficam aí dependendo de um anjo temperamental que não tem critérios. E a gente vive na escravidão de depender da vontade dele e os mais espertos conseguem se curar. E aí Jesus diz, não, basta me ouvir, mas não peques mais. Por isso a minha prece hoje é que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e acima de tudo nos dê
importância para nos dê sempre uma luz para que a nossa vida possa cada vez mais caminhar em direção a escutar a palavra de Jesus que nos diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Ou até mais, você está andando, vá em paz, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Que Deus nos dê sabedoria, ilumine o nosso dia, nos fortaleça e guie o nosso coração. Um abraço e até mais.